Gálatas capítulo 5 versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento para bons propósitos e fermento para maus propósitos. Na Bíblia, o fermento é uma figura simbólica, que tem a capacidade de se espalhar, crescer. Aparece em contextos diferentes que pode agir para o mal ou para o bem. O fermento pode simbolizar tanto o pecado quanto a influência transformadora e crescente do reino de Deus, como na parábola de Jesus onde o fermento é misturado na massa para fazê-la crescer. O pão era o alimento básico dos judeus e de outros povos da antiguidade. Ao fabricarem pão em geral, usavam farinha de trigo ou de cevada. O trigo era mais caro do que cevada, agente que produz a fermentação de uma substância, levedura. Fermento é um dos ingredientes dos pães, bolos, tortas, entre outros. O fermento não é a massa, o fermento é misturado à massa. Se não for bem misturado, não fermenta. O fermento leveda a massa. Fermento ingrediente usado para fermentar, fazer crescer toda a massa. Faz com que ela se espalhe, aumente de volume, inche. A natureza do fermento, tanto literal quanto figurativamente, aumenta o tamanho de algo, cresce. Fermento do orgulho da vanglória, soberba, da maldade é um fermento ruim. 1 Coríntios capítulo 5 versículos 6 e 8, orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, nascer de novo. Levítico capítulo 2 versículo 11, nenhuma oferta de manjares, que fizerdes ao Senhor, se fará com fermento. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O ingrediente que corrompe, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus da hipocrisia, da soberba, do orgulho, autossuficiência, perseguição, inveja, difamação, fingimento, a falsa religiosidade e a contaminação espiritual. Mateus capítulo 16 versículos 6 ao 12, e Jesus disse-lhes, adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Devemos ser incentivadores, influenciadores do bem, compartilhar Jesus. Roma estava expandindo seu império. O Império Romano controlava muitas nações diferentes. O Império Romano invadiu e conquistou Israel. Na época de Jesus, o Império Romano dominava. As regiões conquistadas pagavam tributos. Os israelitas, os judeus tinham sido anexados ao território ao domínio romano da civilização romana. Havia várias regiões em Israel que eram comandadas por governadores. Além disso, havia representantes locais do império que tinham função de liderança sobre os judeus. O governador Pôncio Pilatos governava a província da Judéia, que fazia parte do território de Israel dominado pelo Império Romano. No julgamento de Jesus, quando Pilatos está no tribunal, Pilatos recebe uma mensagem de sua esposa. Mateus capítulo 27 versículo 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. A esposa Pôncio Pilatos surge, ainda que sua palavra não tenha sido levada em conta pelo seu marido. A esposa de Pilatos era sensível a Deus, não se omitiu, aconselhou seu marido, sabia que era necessário ao seu marido o uso de bom senso e um coração sensível. Pôncio Pilatos queria libertar Jesus, convocou os sacerdotes judeus e o povo e disse, portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Em cada festa de Páscoa, Pilatos devia soltar um prisioneiro para eles. Toda a multidão começou a gritar, mate esse homem, soltem Barrabás. Mateus capítulo 27 versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Esse momento mostra o fermento dos fariseus em ação, sua influência se espalhou entre o povo, contaminando corações e mentes. Assim como o fermento leveda toda a massa, a mentira e a manipulação dos fariseus se espalharam rapidamente, levedando a multidão. Pilatos lavou as mãos, para transferir a responsabilidade, dizendo ser inocente pelo sangue do justo, transferindo total responsabilidade para fariseus e o povo. Pilatos mandou soltar Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Todos nós somos culpados. Todos nós somos pecadores. Jesus morreu por todos nós. Pôncio Pilatos era governador romano da província da Judéia e Herodes era governante da Galileia. Jesus é interrogado por Pilatos e por Herodes. Pilatos descobre que Jesus é galileu,
portanto, e da jurisdição de Herodes Antipas, o enviou para Herodes, que estava em Jerusalém na ocasião. Com isso, Pilatos tenta escapar da responsabilidade de julgar Jesus. Herodes Antipas envia Jesus de volta para Pôncio Pilatos. Herodes e Pilatos são inimigos, mas agora se tornam amigos por conveniência. Lucas capítulo 23 versículo 12, Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Os romanos não seguiam a fé de Israel, eram politeístas, adoravam vários deuses. Cada cidade romana tinha templos e altares dedicados a essas divindades. Roma controla, mas deixa líderes religiosos locais. O Império Romano não tinha apoio do povo judeu, pois explorava os israelitas, cobrando altos impostos para mandar para Roma, impunham sua cultura e suas leis sobre eles. Os fariseus defendiam a lei de Moisés e as suas próprias tradições humanas que criaram como se fizessem parte da lei de Moisés, mas não faziam. Os fariseus tinham grande influência sobre o povo de Israel, sendo respeitados como líderes religiosos. Já o Império Romano estava interessado principalmente em cobrar impostos e manter a ordem nas províncias conquistadas. Para evitar revoltas e descontrole da população, Roma combinava duas estratégias: a força militar, com os legionários romanos patrulhando as cidades e reprimindo qualquer tentativa de rebelião com violência e punições severas. A influência religiosa, mantendo líderes como os fariseus em posição de destaque, pois o povo os ouvia e os respeitava. Assim, Roma concedia certo poder e liberdade aos fariseus, desde que não ameaçassem a autoridade romana. Em troca, eles ajudavam a manter a ordem. Essa relação de conveniência beneficiava os dois lados. Os fariseus mantinham sua influência e prestígio. Os romanos garantiam estabilidade e arrecadação de impostos. Os fariseus temiam perder sua autoridade sobre o povo, pois viam em Jesus uma ameaça ao controle que exerciam sobre a nação. Os saduceus, fariseus, escribas perseguiam Jesus, não reconheciam Jesus como Messias. Embora os fariseus e escribas conhecessem as Escrituras, ou seja, a Bíblia, os sinais e as profecias sobre o Messias, esses grupos não reconheceram, não aceitaram Jesus. Sua resistência combinava orgulho, medo da perda de poder e cegueira espiritual. Por isso, eles frequentemente perseguiam Jesus, buscando descreditá-lo, acusá-lo e, até planejar sua morte. Os fariseus e romanos se uniram por interesse para crucificar Jesus, mesmo com motivos diferentes. O povo se colocavam contra o governo romano de Herodes e Pilatos. O Império Romano já era marcado pela injustiça, mas buscava manter seu domínio garantindo aliados. Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para fazer a vontade dos fariseus, da multidão, do povo, algo que também lhe convinha, pois encerrava a confusão e mantinha a ordem. Pilatos foi aconselhado, avisado por sua esposa sobre a integridade de Jesus e percebia a inveja dos principais sacerdotes. Mas apesar disso soltou o criminoso Barrabás para contentar a multidão incitada pelos líderes religiosos. Pilatos não poderia dizer que não foi avisado, mas não deu importância devida. Pilatos cedeu ao clamor da injustiça, então Pilatos e Herodes compactuaram com a injustiça. Um justo foi tido como culpado e um culpado foi liberado como se fosse justo, no lugar do justo. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Nesse caso Jesus veio para isso mesmo, era o propósito dele. Não teve livramento para Jesus porque Jesus é o livramento à salvação, que assumiu nossa culpa e nos livrou da condenação. Assim continua acontecendo no mundo, adversários tornaram-se aliados, unem forças, para atingir seus objetivos, interesses em comum, contra outras pessoas. E muitas vezes, são essas amizades de ocasião que se tornam a melhor arma contra um inimigo em comum. Unem-se quando se tem adversário comum, planejando, arquitetando juntos contra outro para destruir, armar ciladas, difamar, caluniar, enganar, maltratar, humilhar, perseguir, incriminar, matar a alma, ou até mesmo o corpo. Lucas capítulo 23 versículos 23 e 24. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e os dos principais dos sacerdotes, prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Isaías capítulo 5 versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Jeremias capítulo 5 versículos 26 e 27. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como quem arma laços, põe armadilhas para prenderem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Mateus capítulo 5 versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pilatos se considerou inocente por ter lavado as mãos, deixar acontecer. Ele disse que era inocente, mas ele também fez parte, pois podia ter impedido, tinha o poder nas mãos. Tem participação.
Era culpado, mas queria passar por inocente. Muitos têm compactuado com a injustiça em seu benefício próprio, por maldade, para prejudicar um inimigo em comum, para unir forças para destruir. Tem crucificado o injusto e apoiado o culpado. Tem se feito de inocente, sendo culpado. Tem aceitado subornos, favores, benefícios. Foi omisso. Participou do que não devia. Estão participando do que não deve. Tem gente que não faz, mas manda fazer. Outros instigam outros a fazerem, apoiam o culpado, acobertam e protegem, ou ainda consente no erro, permite, não impede, prejudicam de várias formas, com palavras que difamam, com boatos que corroem reputações, com mentiras e falso testemunho, com favores e conivência que livram o culpado, manipulando, forjando provas, humilhações, rejeições, desprezos, trocando verdade por mentiras por conveniência. Celebram o mal quando este serve a seus interesses. Se unem para tramar, para zombar, para festejar porque conseguiram fazer o mal, se acham espertos, sábios, inteligentes, se vangloriam, se exaltam, comemora, zombam. Há momentos em que inimigos se unem por um interesse em comum, derrubar, ferir e destruir alguém. Pessoas que não têm nada em comum, que até se detestam, acabam se juntando quando encontram um alvo para o ódio. Unem-se para tramar, para zombar, para rir e debochar. Fazem alianças de conveniência, não por amizade verdadeira, mas pela maldade compartilhada. Criam planos em segredo, espalham mentiras, levantam acusações, distorcem palavras. Alimentam-se do riso cruel, do prazer de ver o outro humilhado, destruído. É a perversidade que une corações distantes, mas iguais no propósito de ferir. O escárnio se torna o laço, a zombaria se torna a arma, e a injustiça se fortalece quando muitos se juntam contra um só. Essa união não nasce do amor, mas do ódio. Não se apoia na verdade, mas na mentira. Crucifica o inocente e deixa livre o culpado. Foi assim com Jesus. Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos no dia em que zombaram dele. A multidão que nada tinha em comum se uniu para gritar: crucifica-o. O justo se torna alvo, e o culpado é absolvido. Ele lavou as mãos, mas não adiantou, permaneceram sujas. Deus não tem o culpado por inocente. Deus é a maior autoridade. No capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Salmos 89, verso 14. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Herodes representa o deboche, aquele que zomba, que escarnece, aquele que despreza tudo que diz respeito a Deus, que se mantém no caminho errado, do pecado, dos pecadores. E os ímpios, nécios e zombadores, embora discordem em tanta coisa, têm inimizades entre si mesmos, momentaneamente esquecem as suas diferenças por seus próprios interesses, em seus benefícios próprios, na tentativa de eliminar um inimigo comum que, para prejudicar, destruir, a união dos mentirosos com um objetivo comum: esconder a verdade, para que a verdade não apareça, diante do escárnio e da zombaria dos ímpios sofrerem injustiças. Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nesse capítulo Jesus contou uma série de parábolas sobre o reino de Deus: o semeador, o joio, a semente de mostarda, o fermento. Todas falam sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 33. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus está revelando como o reino de Deus se manifesta, no interior, até transformar toda a alma, que reflete em atitudes, comportamentos, ações. Uma semente espiritual, Jesus, o Espírito Santo, dentro da alma, que, com o tempo, vai modificando, transformando o ser humano, a alma, os pensamentos, as atitudes, os comportamentos, nas motivações, desejos, e modo de ver e de ser. O Espírito Santo trabalha dentro, purificando intenções, curando feridas, e reordenando tudo que está desordenado. É uma transformação interna, invisível e profunda. Mas, uma vez que essa obra vai evoluindo, a transformação se torna visível. O processo espiritual, a mistura, o tempo e o calor. O fermento precisa de tempo e calor para agir. Uma caminhada espiritual. O reino de Deus não é colocado sobre nós, mas dentro de nós, e cresce até nos tornar um com ele. O fermento é o Espírito Santo de Deus misturada na matéria da criação. O fermento, por natureza, se expande. Uma vez que ela é levedada, se espalha. A pessoa não consegue mais guardar só para si. O amor, a luz e a verdade que recebeu transbordam naturalmente. Antes o fermento trabalhava nela. Agora, o fermento trabalha através dela. Agindo de dentro para fora,
vamos espalhando o Evangelho, que vai multiplicando, crescendo. Expande o reino através do Espírito Santo, dentro do ser e através do ser. Quando o reino, depois de agir dentro da pessoa, começa a se espalhar através dela. Quem faz acontecer é Deus, quem dá o crescimento é Deus. O processo de se fazer pão. Pegou uma peneira, colocou nela uma boa porção de grãos de cevada ou de trigo. Sacuda bem a peneira para os talinhos, pedrinhas ou grãos diferentes aparecerem. Sacudindo, catando e limpando sua porção de grãos, triturar, moer para formar a farinha. Nesse processo, a mulher pegou uma pequena quantidade de fermento, misturou em uma grande quantidade de farinha. Misture tudo e, com paciência, vá amassando até pegar uma boa ligadura. O fermento precisa ser misturado na massa para fazer efeito. Logo após, a mulher esperou com que o fermento fizesse a massa crescer, deu formato e colocou para assar. O pão produzido pode alimentar muitas pessoas. No processo de fazer o pão, método de comparação com expandir o reino de Deus. Assim como o fermento, que penetra e se espalha dentro da massa e a faz crescer. O reino dos céus é uma força de mudança, de transformação, produz mudanças no mundo, como o fermento que leveda a massa é um fermento de melhor qualidade que existe. O fermento faz a massa crescer bastante e causa mudanças que com o tempo são percebidas. É necessário esperar um tempo para o fermento agir e fazer a massa crescer. O progresso do reino de Deus no mundo. Reino se espalha, cresce conquistando, influenciando, contagiando cada vez, ganhando mais territórios, expande-se pelos 4 cantos da terra. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, é Deus quem dá o crescimento. Existe um processo pelo qual o evangelho atinge seu propósito numa alma receptiva. Tem processo, crescimento, tem etapas, vai acontecendo. Quando a semente começa a germinar, nosso coração se torna mais sensível para ouvir a voz de Deus. Terra é preparada para o plantio, é feita análise do solo, limpeza, a terra é adubada. Quando colocado o adubo na terra, junta-se ela enriquecendo-a, tornando-a fértil. Então a terra produz frutos porque penetra nela e a modifica para melhor. Semente de qualidade. Somos regenerados com a semente de melhor qualidade, semente incorruptível, que não se corrompe, sem pecado. Essa semente é Jesus, mediante a palavra de Deus, o Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esta parábola tem do mesmo sentido que a parábola do grão de mostarda, compara o reino dos céus a um grão muito pequeno que, uma vez plantado, cresce e se torna a maior das plantas, grande árvore que oferece abrigo, se desenvolve de maneira grandiosa e acolhedora, ou seja, o crescimento do reino de Deus a partir de Jesus, vai crescendo, aumentando. Jesus é a semente viva enviada ao mundo, foi plantada em um ventre humano. Plantado entre nós, ele fez brotar o reino de Deus, que cresce, se fortalece e se torna como uma grande árvore. Seus ramos se estendem para acolher a todos, dando abrigo, esperança e vida. Cada discípulo que aprende com Jesus e o anuncia é um novo ramo dessa árvore. E assim, o reino continua crescendo, começando em Cristo, e se espalhando por toda a terra. O chamado de Jesus, fazer discípulos de Jesus. Pessoas que aprendem, seguem, e depois, apresentem Jesus outros, compartilhando o que aprendeu. Um discípulo gera outro discípulo de Jesus, que gera outro, pela multiplicando discípulos fiéis e o reino vai crescendo. A parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento referem-se ao crescimento interior e o crescimento exterior do reino do céu. A oração de um servo fiel faz com que Deus mude destinos. Os testemunhos influenciam gerações. O ensino da palavra, mesmo rejeitado por muitos, continua se espalhando, dando crescimento. Examine o fermento que está na sua vida. Você tem permitido que o pecado, a hipocrisia ou falsas influências cresçam? Alimente-se do fermento do reino. Deixe a palavra de Deus transformar sua vida dia a dia. Espalhe o fermento espiritual no mundo. Onde você estiver, seja um influenciador, levando a palavra, a verdade e a justiça e o amor de Cristo. Glórias a Deus. Aleluias.